Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de gestão. Hoje eu vou te ensinar como que você faz um funil de contratação para as pessoas corretas da sua equipe, aquelas pessoas que mais se engajam, que mais traz produtividade, sob o olhar da estratégia do negócio, não apenas pegar currículo, avaliar, ver competência, nada disso. Vamos falar um pouco mais sobre a estratégia da sua gestão, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou te convidar que, se você ainda não fez isso, que você ative as notificações para você ser avisado de todas as novidades que a gente tem semanalmente aqui para você fazer uma gestão de forma prática, de uma forma objetiva, que te traga resultados e com muito menos dor de cabeça. Vamos lá? Aciona aqui em algum lugar. Pois bem, deixa eu te falar um pouco sobre a estratégia de contratação de pessoas, né? Por que contratar as pessoas certas é tão importante para o seu negócio e para a sua equipe? Porque cada vez que você não contrata da maneira certa, você, tanto quanto eu, sabe das dores de cabeça que você tem no seu dia a dia. E por que essas dores de cabeça acontecem? Porque você tem um tempo em que você está desenvolvendo as pessoas, você coloca um tempo primeiro para achar, depois para desenvolver. Aí quando a pessoa tá quase pronta, tá preparada, ela diz que não quer ficar mais. Ou, desanda o pirão aí em algum lugar, tem alguma coisa que acontece aí no seu ambiente de trabalho que você fala assim, nossa, nem parece que é a pessoa que eu recrutei. A pessoa está se mostrando de maneira tão diferente, quem nunca que passou por isso? Mas deixa eu te falar qual que tá a grande diferença nesse funil de entrada das pessoas. Olha só, quando a gente pensa em multinacionais, e eu tô falando de empresas grandes mesmo, com base nas minhas experiências anteriores, né? Experiência desse mercado aí, de mais de 20 anos nesse mercado, em grandes corporações. E eu não tô falando só Brasil, eu tô falando de realidade Estados Unidos, tô falando de Inglaterra e outros países também que eu acabei tendo contato com essas culturas. Existe um funil que é esse funil aqui, ó, das empresas grandes. Os grandes, eu não tô falando faturamento, nada disso, tô falando de tamanho mesmo. Para entrar numa empresa como essa, o funil ele é estreito. Por quê? Primeiro, a pessoa ela tá concorrendo à vaga com 10, 15 pessoas. Então ali já mostra que é um ambiente que é concorrido. Segundo, as entrevistas que ela precisa fazer não é somente uma entrevista. Dependendo da vaga e do processo seletivo, a pessoa tem que ser entrevistada. Eu já fui entrevistada por 9 pessoas diferentes até conquistar uma vaga. Então você já deixa um recado do tipo, olha, trabalhar aqui nessa empresa é uma conquista. Não é porque você tem o diploma XYZ que você se apresenta dessa forma que você já está dentro do negócio. Não, não. É uma conquista. E aí, quando o cara consegue entrar, ele passou por esse funil. Quando ele consegue entrar, o que ele encontra aqui? Um ambiente de trabalho favorável, ele encontra aqui políticas de engajamento, ele encontra aqui perspectiva de crescimento. Por quê? Porque a empresa diz para ele o seguinte, olha, se você fizer mais do que os 100%, se você fizer 110 ou 115 ou 150%, eu te recompenso por isso. Então o cara encontra aqui também pessoas engajadas. Por quê? Porque todo esse conjunto de práticas que eu te falei leva ao engajamento do profissional. E aí, quando você conversa com essas pessoas, você fala assim, fulano, você gostaria de sair daqui? Ou por qual motivo você sairia de uma empresa como essa? A maioria das pessoas, eu estou te falando porque eu já fui uma dessas pessoas. A maioria das pessoas vai dizer pra você o seguinte, não, eu só saio daqui por uma oportunidade muito melhor. Eu só saio daqui por uma coisa muito maior, que me desafie mais. E às vezes nem é só grana, porque tem uma boa política de remuneração, geralmente. Eu só saio daqui se alguma coisa acontecer ou eu tiver um desafio muito melhor do que esse daqui. Porque as pessoas não querem sair. Porque existe, além de uma política de engajamento, existe uma cultura que é uma cultura sólida, que permeia do topo da pirâmide até o final, onde todo mundo está agindo nesse ecossistema. E o que faz essas pessoas permanecerem aqui? Resultado. Se você conversar com qualquer proprietário, qualquer dono de grandes empresas, ou qualquer CEO, enfim, independente do cargo, algum responsável por grandes empresas, o que mantém essas pessoas lá são performance e resultado. Então, quando você não tem performance, você não tem resultado, você é promovido ao mercado, literalmente. Só que o cara vai querer fazer de tudo para ter resultado. Por quê? Porque você lembra? Ele tem uma política de carreira, ele tem possibilidade de crescimento, ele tem uma ascensão, ele tem uma visão de futuro, ele sabe onde ele pode chegar e, mais do que isso, ele é recompensado pelo esforço extra que ele faz. E tudo isso aqui gera um engajamento gigante nas pessoas. Então você tem um topo de funil que é estreito, não é todo mundo que entra. Quando entra, a galera não quer sair. Então sai pouca gente. O turnover, ele é baixo. Isso aqui, turnover
novo, é a mesma coisa que perda de investimento para a empresa. Pensando em algumas empresas ou na maioria das empresas aqui Brasil, e aí eu tô trazendo isso não no sentido de crítica, mas muito no sentido de te alertar, você que está assistindo esse vídeo. Como que você vai recrutar? Como que geralmente os empresários recrutam? Ah, fulano, não tem ninguém na sua família para você indicar? Ou bota parentada. Nada contra botar parentada. Só que quando você coloca os parentes, são profissionais, independente do seu vínculo empregatício familiar. O fato é que se você não testa para saber se essas pessoas estão preparadas, o teu funil tá aberto. Então vai entrando gente o tempo inteiro. E aí você vê uma pessoa muito simpática, né? E você fala assim, ah, você tem experiência com vendas? Ah, tenho. Ó, mas aqui a gente trabalha muito. Aqui a gente trabalha inclusive sábado. Você tem disponibilidade? Tenho disponibilidade. Mas você é muito simpática, né? Então passa lá na empresa, deixa seu currículo, vou pedir a mocinha lá do RH, a moça lá do DP, a moça lá que faz a contabilidade, para poder ver direitinho, assinar sua carteira e você já começa com a gente. Ora, pois, o seu funil de entrada, ele tá frouxo, ele tá aberto demais. Então, a pessoa não tem essa percepção de valor de que foi uma conquista. Outro ponto que também é bem importante, quando ela chega nesse ambiente, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar uma mesa de trabalho, um chefe, ela não tem perspectiva de crescimento, ela tá ali, ela sabe que ela vai se lascar, vai trabalhar muito o mês inteiro para ganhar aquele valor do salário fixo e ela não tem nenhuma bonificação, ela não tem nenhuma recompensa pelo esforço extra. Um ambiente frio, as pessoas não são engajadas, é uma comunicação unilateral, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a pessoa não se sente parte integrante, engajamento baixo. Por quê? Porque a galera que tá na cultura aqui da sobreviva, meu amigo. Do sobreviva, do tipo, ó, ela é a patroa, ela que manda, então o que ela mandar você faz. Não que as pessoas concordem. Eu não tô dizendo que você tem que ter uma gestão em que todo mundo tem que concordar com tudo, não é isso. Mas as pessoas, elas não se engajam. Por quê? Porque elas não veem nesse ambiente, elas não veem na sua gestão como empresário práticas para aumentar esse engajamento. Ela não vê políticas que levem a essa cultura fortalecida de resultados. Então ela quer fazer o feijão com arroz. Ela vai fazer ali de 8 às 5, qual que seja a carga horária dela, e ela tá doida pra ir embora. Por isso que quando você pede ela pra ficar um pouco mais, ela não quer ficar. Ela arranja uma desculpa, ela bota carão e assim sucessivamente. Aceita que dói menos porque é a realidade, porque o ser humano funciona dessa forma que eu tô te falando. Aí o que que acontece? O seu funil tá aberto, porque na mesma proporção que você bota a gente com facilidade, você tira a gente com facilidade. Bota a gente, sai gente. Bota a gente, sai gente. O que que acontece? Você não consegue estabelecer um engajamento, você não consegue ter uma cultura de resultados e o pior, sabe por que isso acontece? Porque você, como a maioria dos empresários, entendem, e eu concordo com você que não é um cálculo simples de chegar, mas entendem que não tem como metrificar engajamento, investir em políticas e práticas e trazer essa cultura forte de resultado é custo, não é investimento. Por quê? Porque você não sabe metrificar. O fato é que quando você começar a colocar na ponta do lápis e você vê o quanto que você gastou anualmente com rescisão contratual, com demissões e mais do que isso, quando você consegue estabelecer uma métrica em que você traz a quantificação do quanto de dinheiro e tempo que você levou desde triando pessoas, desenvolvendo pessoas e essas pessoas não ficando no seu negócio, você vai começar a pensar de uma maneira diferente. Porque quando você estabelece esse modelo aqui, independente do seu tamanho, existe forma de você fazer isso. E eu tô te dando o caminho aqui nesse vídeo. Inclusive, eu faço muito isso por meio do meu centro de soluções. A gente atende muitas empresas que estão em franco crescimento, mas cresceram de uma maneira tal que não consegue se organizar para chegar nesse nível das grandes. E é exatamente o que eu faço. Por meio do Centro de Soluções, eu trago esses empresários que estão nesse cenário nebuloso, porque não sabe como engajar as pessoas, não sabe como fazer essas pessoas crescerem junto com a equipe, para trazer elas para esse grau de performance. Então, quando você não tem isso para organizar e orquestrar o seu funil de entrada de profissionais, entra todo mundo, você está com um funil gigante na parte de cima, e embaixo eles saem na mesma proporção e, consequentemente, você não consegue estabelecer uma curva de crescimento do seu negócio. Você fica o tempo todo enxugando gelo. Você fica o tempo todo tentando gerar soluções, trazer pessoas e você fala, pô, mas ninguém fica. As pessoas não vão ficar. Não vão ficar porque elas não enxergam nesse ambiente um ambiente favorável para o crescimento, um ambiente favorável para o desenvolvimento delas. Tá bom? Eu espero de verdade que essas informações sejam úteis e se de alguma maneira você entender que eu posso te ajudar a reorganizar essa cultura da sua empresa para ser uma cultura de resultados, é só você entrar em contato com a gente. Um abraço para você e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!